Buquerang apresenta 100 dicas para artistas em apuros, de Rodrigo Espírito Santo. Narrado pelo próprio autor. Produção Avatar Records. Livro original publicado pela Rico Editora. Prefácio. Yes and. Nunca me esquecerei das lições que tive nas aulas de improvisação teatral com o Rodrigo Amém. A honra inigualável de ter um mestre com tamanha capacidade artística é algo para não apenas colocar no currículo profissional, como na minha história de melhoria como mulher, pessoa, ser humano. Ser um ator, uma atriz, é antes de qualquer coisa dizer sim para a vida, para a vontade de viver não apenas a sua, mas várias. Todas aquelas que lhe forem gentilmente oferecidas pelos deuses das artes cênicas e que, com muita honra, emprestamos o nosso corpo para que essas almas teatrais nos habitem. Além disso, temos um E que faz com que prossigamos, dia e noite, na busca do nosso melhor enquanto meros intérpretes de uma coisa muito maior e mais linda, que é o ofício de ser ator. Meu querido mestre Amém me ensinou o respeito que devo ter para com o palco, as luzes, o ar do teatro que é diferente, especial, único, assim como meu professor. Muito além de meras técnicas escritas em livros, a sensibilidade do artista mexeu com a minha alma de maneira irrecuperável, me transformando em alguém apaixonada por tudo aquilo que as artes cênicas podem proporcionar. Aqui ele lista 100 dicas para atores em apuros, mas seu cabedal lhe permite ensinar mais de 1000. Um profissional único, especial, inteligente, estudioso e esforçado, que para todo sempre eu terei a alegria de dizer meu professor. Devore cada uma das dicas oferecidas por ele. Eu te garanto, você só tem a ganhar. A filosofia da improvisação é do sim e. Um ator de improvisação não pode negar as propostas em cena, bem como deve dar continuidade àquilo que é proposto pelos colegas de palco. Janaína Rico, editora-chefe da Rico Editora. Introdução. A primeira coisa que eu quis fazer da minha vida foi ser marinheiro. Não que eu soubesse o que um marinheiro fazia. Eu, criança em Mato Grosso do Sul, sonhava com o mar e seu oceano de possibilidades. Em retrospecto, acho que pensava que o marinheiro não tinha controle sobre a direção do navio. Talvez fossem as tantas histórias de marujos perdidos que se tornaram descobridores por acaso. Colombo, Cabral, Vasco da Gama. Todos me foram apresentados pela professora de história da mesma forma. Aventureiros engolfados pela tempestade que acabaram desbravando novos mundos. Era isso que eu queria fazer. Além do mais, meu pai me disse que, para ser astronauta, tinha que saber tabuada. Ao mar, então. Não me lembro de quando mudei de ideia sobre a vida náutica. Vai ver, me esclareceram que os navios não tinham vontade própria. Mas eu me lembro da primeira vez que eu subi num palco. E como a sensação de descobrir mundos novos ganhou uma nova nau em minha mente. Aos 15 anos, achei meu convés no teatro. Foi lá que alguém me ensinou as primeiras notas no violão e eu me fiz músico. Viajei pelo estado todo cantando blues e tocando Raul Seixas. Mas eu sempre voltava ao teatro. E foi para o palco que escrevi minhas primeiras poesias, peças, meus primeiros textos. Foi no palco que aprendi a atuar, cantar, escrever. E foi como artista que eu mudei para o Rio de Janeiro, debruçado no mar, para fazer mestrado, escrever roteiros e descobrir a improvisação teatral que me levou para outros palcos pelo mundo. Alguns deles, ironia do destino, em navios, cruzando o oceano, navegando aplausos. Foi como artista que conheci o mar e um oceano de possibilidades muito maior do que aqueles dos meus sonhos de criança. Mas sempre que eu volto à terrinha, ouço as mesmas perguntas dos conterrâneos. Quando é que eu vou te ver na Globo? Ah, você faz teatro? Mas qual é o seu trabalho? Mas você não é só ator. Sua carteira de trabalho diz o quê? Não é culpa deles. Ser artista é difícil de entender e de explicar. Às vezes, até para o artista.
Pior, há uma pecha de arrogância no termo, como se ser artista significasse ser melhor que o resto dos mortais. Tem gente que confunde artista e celebridade. Tem gente que acha que todo artista é promíscuo, maconheiro, que artista é de novela ou é pobre. Tem gente, inclusive, que acha que ser artista é falta de surra quando era criança. Muitas coisas podem ser ditas sobre a vida de ator. É marcada por incertezas e descobertas, pela busca por reconhecimento e autoafirmação, que é tão coletiva quanto solitária. É uma profissão, um chamado vocacional, como outro qualquer, e, ao mesmo tempo, único. Atores vivem uma realidade de probabilidades adversas, de sacrifício e disciplina. Todo ator sabe a dor e a delícia de ser o que é. E todo ator sabe o que é estar em apuros. Nem preciso falar dos apuros financeiros, que serão muitos, fartos e frequentes, mesmo entre aqueles que atingem a fama. Mas me refiro principalmente aos apuros éticos, técnicos, filosóficos. Ao apuro de não ter a quem consultar no momento de insegurança, de não saber como contornar um problema que parece ser exclusividade sua. O apuro de se descobrir artista e não saber nem por onde começar ou a quem consultar. Seja você quem for, amigo artista, os apuros estarão sempre à espreita. E foi pensando nesses momentos que este livro foi parido. Inicialmente, trata-se de um livro voltado para atores, uma vez que minha experiência nos palcos e como professor de improvisação teatral geraram o convite para esta empreitada. Mas, durante o processo, notei que os conselhos se aplicam também a músicos, dramaturgos, contadores de história, enfim, artistas. Até porque o ator canta ou o cantor interpreta, ambos vivenciam e constroem narrativas, autorais ou de outrem. Em outros mercados, espera-se do ator que ele seja também dançarino, também redator, também cantor. E muitas vezes é justamente nessa multidisciplinaridade da arte que reside a saída para boa parte dos apuros da carreira artística, como você verá em breve. Portanto, se você não sabe se este livro foi escrito com você em mente, deixe-me explicar algumas coisas. Este não é um livro de autoajuda. Uma parte considerável da literatura voltada ao ofício do ator costuma ter essa pretensão. Ou convencer que o leitor nasceu para brilhar, ou que a verdadeira arte é hermética e exata como uma lei da termodinâmica. Eu não sei se você leva jeito para a coisa. Ninguém sabe, na verdade. Porque não tem muito a ver com talento. Já já falaremos disso. Este também não é um trabalho acadêmico. Não tem citação com nota de rodapé, não tem a BNT. Apesar de recomendar algumas obras que considero importantes, não fiz pesquisa bibliográfica. Não vou citar autores renomados, filósofos, críticos de arte. O que não quer dizer que eu não ache importante que um artista leia, estude, se aprofunde na teoria. Acredito que o conhecimento teórico é importante. Mas este não é um livro sobre teorias, mas artistas, atores e seus apuros. Não seus tratados e teses. Nenhum dos conselhos oferecidos aqui são verdades absolutas. Pelo contrário, são baseados pura e simplesmente em experiências pessoais vividas ou presenciadas nesses 26 anos de palco. O que é verdade para mim pode não ser para você, para o Tony Ramos ou para Chekhov. E isso não significa que qualquer um de nós esteja errado. Significa apenas que ofereço minha perspectiva de forma sincera. Pegue o que lhe for de bom proveito, despreze o que lhe convir. As dicas são divididas por assunto, mas não por importância ou ordem. Algumas apresentam um caráter mais universal, sendo aplicáveis tanto ao malabarista do sinal quanto ao diretor da ópera. Mas outras têm um perfil mais específico para esta ou aquela parcela da comunidade artística. A aplicabilidade de cada uma depende do gosto do freguês. E esse é um ponto fundamental para esta obra, sobre este assunto. Este livro oferece um punhado de lições tiradas das minhas experiências pessoais como conselho e alento. Não se trata da pedra filosofal da verdade teatral. Não sei se este caos é verdadeiro, mas ilustra a questão perfeitamente.
Certa vez, um aprendiz perguntou a Michelangelo sobre seu processo de criação de Davi, uma das esculturas mais famosas da história. O artista sentou-se ao lado do pupilo e sorriu. A escultura já estava lá, dentro do bloco. Eu só precisei tirar o que não era Davi. O processo de criação e performance artística é, no final das contas, um processo de escolhas. Escolhas guiadas pela nossa história, nossa sensibilidade, nossa ideologia, nossos companheiros de espetáculo. É um processo de revelação de algo que já está lá. O artista é um criador na mesma medida que um minerador cria um diamante. A arte já está lá, dentro do bloco. Está dentro de nós, pesando. E o artista arrasta os pés cabeça baixa tentando ver o diamante. Até o momento que o palco, o estúdio, a tela em branco surge e o artista começa a lascar o que não é arte. Para isso, usa seus instrumentos, sua voz, seu corpo, suas palavras. E então, diante do público, surge o diamante e o artista liberto se curva diante dos aplausos. No dia seguinte, um novo bloco pousa dentro do seu peito. Este é um livro sobre o bloco, sobre as lascas e os diamantes. E os apuros recorrentes do processo. Guarde as joias que encontrar, descarte as lascas. Espero que ajude, ou pelo menos o entretenha momentaneamente, neste oceano de possibilidades que é a vida do artista. Boa leitura e merda pra você. Dicas sobre texto. A maior parte dos cursos de formação de ator culminam com a apresentação de um espetáculo. E quando chega a hora de escolher seus papéis, os alunos desenvolvem um sistema de seleção baseado em quantidade de exposição. Em outras palavras, eles contam o número de falas de cada personagem. O papel que tiver mais texto será sua primeira opção. Quem não conhece vinho, compra a garrafa pela beleza do rótulo. Quem não conhece dramaturgia, escolhe papel por exposição. Daí a importância de falar sobre o assunto. Aqui vão algumas noções básicas de dramaturgia para o ator em apuros que não sabe como identificar e criar um bom texto e um bom personagem. Em tempo. No capítulo sobre leituras importantes, você encontrará obras que aprofundam os conceitos aqui brevemente apresentados. 1. Procure o arco dramático. Toda história é um arco de transformação de um ou mais personagens. O protagonista é forçado a sair de sua zona de conforto por um ou mais acontecimentos. Precisa confrontar uma série de desafios e ser transformado por eles, para chegar ao final de sua jornada uma pessoa diferente. Essa jornada de superação pode ser externa ou interna, física ou psicológica, mas ela precisa estar presente. Ao analisar ou escrever um texto, procure o arco do seu personagem. Ele termina a história transformado em relação ao início? Bom. Nada muda em seu comportamento e visão do mundo? Cuidado. Pode ser que esta imutabilidade seja intencional, mas também pode ser que o seu personagem seja unidimensional, como os vilões caricatos de desenhos animados. Se você puder escolher, prefira personagens que apresentem alguma forma de arco dramático. Caso contrário, vilões caricáticos também pagam contas. O importante é que a escolha seja consciente. 2. Identifique a cena. Uma história é dividida em atos. A quantidade de atos depende de uma série de questões que não temos tempo para explorar aqui. Mas basta dizer que, em geral, dramaturgos trabalham com 3 atos. O primeiro apresenta o personagem e o seu mundo até o evento catalisador. O que é o evento catalisador? O problema. A questão central da história, a chegada do vilão, o chamado à aventura, o início da jornada. A jornada, os preparativos para a luta, os primeiros desafios até o confronto final fazem parte do segundo ato. A batalha final e a conclusão da história compõem o terceiro ato. E cada um desses atos é composto por cenas. A definição de cenas, por sua vez, já passou por muitas mudanças e varia de acordo com cada forma de arte. Pode-se dizer, de forma resumida, que a cena é uma unidade dramática com um número específico de personagens. Assim, 2 personagens em cena conversando constituem uma cena. Quando um terceiro personagem entra, a cena anterior se encerra e uma nova começa, e assim por diante.
Mas, além do entra e sai de personagens, outro determinante importante da duração de uma cena é a sua importância para avançar a história ou detalhar a relação entre os personagens. Assim, uma boa cena é aquela em que a trama é impulsionada pela sua presença, ou elementos importantes a respeito dos personagens são revelados. 3. Descubra o status do personagem. Em teoria da improvisação teatral, utilizamos o conceito de status do personagem para pautar a progressão da narrativa. Status é a hierarquia implícita entre os personagens presentes em uma cena. Como eles veem uns aos outros e a si mesmos. Considere uma cena onde um professor e um aluno discutem o desempenho do garoto na última prova. Baseado apenas nessa informação, quem você julgaria ter maior status? A maior parte das pessoas partiria do princípio que o professor, a autoridade estabelecida na relação, é o personagem de maior status, e que o aluno, por sua vez, é o personagem de menor status, temeroso a respeito do seu futuro diante da performance no teste. Agora, considere um cenário subversivo, onde o aluno é um garoto mimado e arrogante. Talvez filho do diretor ou do presidente do país. E o professor, assalariado, endividado e temeroso pelo seu emprego. Note como essa percepção muda a tensão dramática da história. Essa alteração do status dos personagens muda completamente a cena. Uma boa cena onde há alterações de status entre os personagens é normalmente mais interessante do que uma onde tudo permanece o mesmo. Por exemplo, o general entra e começa a ditar ordens para um soldado medroso. General de alto status, soldado de baixo status. A cena acaba com o general saindo de cena da mesma forma como entrou. Mesmo que a dinâmica entre os personagens seja interessante de observar por alguns instantes, a menos que novas informações sejam reveladas e levem a cena adiante, o interesse se diluirá com o tempo. Prefira textos em que a variação de status do seu papel proporcione oportunidades de explorar as diversas nuances e características do seu personagem. Isso é mais importante do que o número de palavras que ele fala. 4. Diferencie tom de gênero. Existe uma resistência ao gênero no teatro e no cinema brasileiros. Não me refiro ao gênero sexual. Na verdade, também há uma resistência muito grande a questões de gênero sexual no Brasil, mas isso é uma outra história. Tem a ver com o enfrentamento ideológico da cultura norte-americana, tem a ver com a orientação mais esquerdista dos nossos artistas. Mas também tem uma pitada de intolerância característica dos radicalismos da vida. Por exemplo, falar em filme de terror brasileiro ou peça de ficção científica carioca parecem conceitos risíveis para a nossa comunidade artística. Em parte, porque não é o que se espera da arte nacional. Preciso fazer uma gigantesca digressão agora. Não existe arte nacional. Arte é um processo íntimo, é uma forma de expressão que conecta a alma do artista. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.